Imagine um gigante adormecido, desacreditado, mas que, de repente, desperta. A Vila Belmiro pulsava diferente. A torcida sentia no peito uma esperança que há tempos não ecoava com tanta força. E no centro dessa transformação, um nome ressoava: Neymar. Se há algo que o futebol nos ensina, é que além de tática e técnica, existe um fator invisível que pode mudar tudo: a mentalidade. A simples presença do craque foi suficiente para acender um fogo dentro do Santos, um combustível emocional que fez do time uma versão melhor de si mesmo. E o resultado? Uma vitória de virada sobre o São Paulo, que não apenas trouxe 3 pontos, mas também devolveu ao torcedor santista o direito de sonhar. Mas o que exatamente aconteceu em campo para que essa mudança fosse tão brutal? Foi só a mística de Neymar ou teve mais elementos nessa equação? Fique comigo até o final, porque vamos esmiuçar tudo isso agora. Ô Jorge, assim, a gente falava sobre a capacidade que tem um clássico de virar uma chavinha e tal. Mas foi antes do clássico que essa chavinha virou, né? Foi justamente para começar o clássico, parece que essa chavinha virou pro Santos. Não tenha dúvida. Tainá, Elano, galera que chegou agora pro último lance. Tô aqui com o VSR com o Ilcinho. É impressionante como uma boa notícia, né? Ela tem esse poder transformador, porque a vinda do Neymar ela é uma excelente notícia para o Santos, em termos midiáticos, em termos, né, de arrecadação, no campo, se o Neymar estiver bem para entregar tudo aquilo que a gente sabe que ele pode entregar. E assim, aquele Santos que a gente viu em São Bernardo, apático, aquele Santos falhando, cometendo erros infantis, aquele Santos dos últimos 3 jogos que morria em todos os segundos tempos. No clássico aqui contra o Palmeiras, com 25 minutos do segundo tempo, o time inteiro parou de jogar a língua de fora, não conseguia competir. Sensação, né? Que era questão de tempo. Cara, hoje foi tudo diferente. Santos numa superioridade que a gente não tinha visto ainda em nenhum jogo nesse Campeonato Paulista e numa pegada que a gente ainda não tenha visto. E aí eu tenho que te perguntar, VSR, isso tudo é o quê? É efeito Neymar? Já teve esse efeito tão transformador assim no comportamento do time? Eu acho que tem muita coisa aí, assim, acho que o amadurecimento do trabalho, o Santos vinha tendo algumas partidas apáticas, mas você via ali um começo ali de uma ideia do Caixinha. Acho que tem a empolgação pela chegada do Neymar. Tem ali entrada de 2 garotos que entraram com uma personalidade incrível. Muito bem, Vinícius Lira e o Gabriel Bom Lira Tempo. e o Bom Tempo. Então isso está colocando ali. Tem o Tiquinho gerando volume de jogo, a quantidade de jogo que o Tiquinho gerou de jogo, isso vai dando empolgação. O torcedor do outro lado aqui tomou chuva às 5 horas e apoiando o time, tomou 1-0 e sempre apoiando o time. Acho que tudo isso é um mix ali de elementos e que fez o final de semana perfeito do Santos. Acho que muito tempo que a gente não vê um final de semana em que tudo funcionou. Neymar apresentado, Vila cheia, festa bonita, cantores identificados com, né, artistas identificados com o Santos. Né, vários santistas. Aí vem pro jogo, chuva, a torcida junto, toma 1-0, vence de virada, joga bem e começa a indicar aí que o 2025 pode ser na alegria que o torcedor do Santos, se não no nível, mas pode dar uma alegria que o torcedor do Santos está querendo há muito tempo. Ô, Ilcinho, eu fiquei aqui tentando, né, achar uma tese para essa diferença de postura, assim, de pegada hoje do Santos para o São Paulo, porque o Santos parecia que estava cada bola atrás do prato de comida. O São Paulo não veio na mesma intensidade. Aí eu fico me perguntando, será que as condições do gramado deram uma inibida? De repente o São Paulo tentou entrar segurando um pouquinho mais, com medo de uma lesão? Será que isso pode explicar o que foi essa diferença hoje aqui? Jorge, no mínimo uma partida estranha do São Paulo, né? A gente é acostumado a ver um São Paulo muito competitivo na parte defensiva e pouco criativo. Hoje eu acredito muito que no começo, os primeiros 25 minutos, o São Paulo faz uma partida talvez inteligente, meio vendo como vai estar o estado do gramado e tudo, mas com a posse de bola criando alguma coisa. Então, aparentemente era uma estratégia usada pelo Zubeldia. Fechar as linhas, se portar muito bem defensivamente para que com a posse de bola criasse alguma coisa. Mas aí a gente vê que com o passar do tempo o Santos não diminuía essa intensidade que vocês comentaram, continuava muito intenso e o São Paulo cedia muito espaço. Não conseguia manter essa posse de bola no ataque,
não conseguia criar tanto e cedia muito espaço, principalmente na parte de meio campo, onde a inferioridade numérica fez com que o Santos fosse muito melhor na segunda etapa. Bom, São Paulo perde o primeiro jogo na temporada, o Santos ganha o primeiro clássico dele na temporada. Esse ponto que o Wilsinho falou, perfeito, é até para o Zubeldia analisar para a sequência, né? Porque a tentativa de se colocar esse quarteto e tudo precisa ser pesada, né? O São Paulo perdeu muitas disputas no meio campo, muitas disputas, né? Tudo bem, o Pablo Maia e o Alisson estão voltando de lesão, então ainda estão numa... Mas perdeu muito e deu muito volume de jogo para o Santos. É achar esse equilíbrio entre a qualidade e a pegada, né? A pegada, eu acho que é início de temporada, é muita tentativa e erro, né? O Zubeldia... Normal. Normal. Ele testa muito, ele testou o quarteto contra o Guarani, que foi bem, contra o Corinthians foi muito bem, e hoje a gente já viu que com 3 meses de muita movimentação, a gente fica um pouco exposto. Então eu acho que é uma lição para ser aprendida para um time que está no início de trabalho e para um campeonato que está no começo também. E depois que recuou o Oscar, ficou mais preocupante ainda, né? E foi no segundo tempo, né? O que a gente reclamava da falta de combate no meio campo, com o Oscar, que tira totalmente ele de característica, ficou mais preocupante. Só dá uma melhorada quando o Santos tira o Soteldo. E aí coloca o João Schmidt. Aí o Santos fica mais agressivo no meio campo, porém menos dinâmico. Então acho que o Oscar ali no meio campo é uma substituição curiosa. O Zubeldia ano passado nunca fez isso. Esse ano pode ser uma tentativa, mas é uma tentativa que foi no mínimo estranha. Né? Não foi realmente, para quem viu, nós estamos falando de um intervalo de 6 dias, né, Tainá? Para quem viu o que o time jogou contra o Corinthians no Majestoso e hoje, realmente foram times completamente diferentes, né? Muita gente, inclusive, na hashtag durante o jogo, eu via mesmo, Jorge, muita gente, muitos torcedores do São Paulo, né, achando que o time sentiu o gol. E a partir do gol que tomou, porque sai na frente, aí depois o Guilherme empata, né, a partir do gol que tomou, sentiu um pouco mais e aí realmente parece que baixou um pouquinho o nível que tinha de concentração e até de entrega, enfim. A bola rolou e o Santos, que até pouco tempo atrás parecia um time sem alma, entrou com sangue nos olhos. A intensidade foi diferente, a pegada foi outra. Contra um São Paulo apático, o Peixe demonstrou uma força mental que não vinha mostrando nas partidas anteriores. O tricolor até saiu na frente, mas o Santos não se abateu. O empate veio com Guilherme e a virada, com um gol histórico, daqueles que fazem a torcida explodir em êxtase na arquibancada molhada pela chuva. Mas o que mudou tanto em tão pouco tempo? Os comentaristas apontaram alguns fatores cruciais. O amadurecimento do time, a entrada de jovens como Vinícius Lira e Gelbé e a pressão implacável da torcida. Mas, acima de tudo, foi o efeito Neymar que contagiou o elenco. O retorno do ídolo trouxe não apenas mídia e dinheiro ao clube, mas também um novo espírito. O elenco jogou com outra disposição. Cada disputa de bola parecia uma batalha pela sobrevivência. Do outro lado, o São Paulo tentou administrar o jogo no primeiro tempo, mas foi dominado na segunda etapa. O técnico Zubeldia testou um quarteto ofensivo que não deu certo, deixando o meio-campo fragilizado. O Santos se aproveitou disso, controlando as ações e empurrando o adversário contra a parede. Ao final, a festa estava completa. Neymar apresentado, Vila lotada e um Santos que finalmente mostrou que pode voltar a ser grande. Agora fica a pergunta: esse efeito vai durar? O time manterá essa pegada ou foi só um lampejo motivacional? Deixe sua opinião nos comentários. Se curtiu essa análise, já se inscreve no canal e ativa o sininho para mais conteúdos como esse. Até a próxima.